Você vai sair desse vídeo entendendo o que de fato você precisa fazer quando você quer ficar menos sobrecarregada e começar a pensar em você. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você precisa entender o que significa pensar em você. Você já parou para pensar isso? Pensar em você é você ter um respeito por você. A mesma consideração que você tem pelo outro, você ter por você mesmo. Por exemplo, muitas vezes você está numa conversa com uma amiga e você fica segurando o xixi porque você está ali na conversa e você não quer, parar o papo, o assunto que a sua amiga está falando. E você vai segurando o xixi. Quando você pensa em você, você se prioriza, sabe? E aí você comunica para o outro algo que é importante para você também. Parece bobo, mas coisas simples no dia a dia, eu tenho certeza que você está se ferindo emocionalmente e fisicamente por pensar muito mais no outro do que em você. Então, quando você pensa em você, você pensa no respeito que você tem. Você está se autorrespeitando, sabe? Pensar em você é se ver com importância também. Em todas as relações, seja você com seu marido, seja você com seus filhos. É claro que na maternidade ali, quando é bebezinho até os 4 anos, a criança ainda depende muito de você. E às vezes você passa por cima de algumas coisinhas para poder fazer aquilo que ela precisa. Mas são fases. Não é que você tem isso como uma rotina, como um estilo de vida. Mas eu tenho certeza que você chegou nessa sobrecarga foi por conta de você não ter se respeitado muitas vezes, ter feito essa falta de consideração por si mesma como um estilo de vida. Por isso que você chegou aqui nessa sobrecarga. Então, o primeiro passo é você entender isso. Pensar em você é também se colocar como alguém importante. É também olhar para suas necessidades físicas e emocionais. É quando ali, durante o dia, você está pensando no melhor para todo mundo, No que a família vai comer, no que a família vai vestir, se a casa está com um ambiente gostoso, se a casa está cheirosa. Eu estou vestindo uma roupa legal, eu estou me sentindo bem comigo mesmo, com o meu corpo, eu estou me alimentando bem, eu estou cuidando das minhas emoções. Entende? Para você. Talvez você tenha passado tanto tempo sem pensar em você, que talvez hoje você nem saiba o que de fato você quer. Para que eu vou pensar em mim? Mas o que eu quero fazer? Só de parar para fazer essa reflexão, você também já está começando a pensar em você. Você já está se colocando como alguém importante. O que eu gosto de fazer? Se você não tiver claro algum objetivo que você queira para a sua vida, você vai continuar sempre fazendo pelos outros, porque você não tem um objetivo que você quer, sabe? Então, o primeiro objetivo que você precisa ter é: eu quero ter momentos comigo mesma. Nem que seja para não fazer nada, mas eu preciso ter um momento para me nutrir. E aí, é aqui um outro ponto importante. Você precisa começar a ter uma mentalidade mais estratégica para se colocar na agenda, eu falo. Você precisa ter ser mais intencional. Então, se eu quero começar a cuidar de mim, eu preciso olhar para a minha rotina e pensar como que eu posso ser mais estratégica para poder ter um tempo para mim durante o meu dia. Eu vou mostrar isso para você de forma bem didática, honrando as minhas ancestrais professoras, que é a maneira que eu gosto de exemplificar. Eu estou aqui no meu estúdio, ó. Eu vou levar você para ver um negocinho, peraí. Aqui no meu estúdio, um dos serviços que eu atendo é o serviço de unha. E através do que eu faço aqui, você vai entender o que significa você ser
intencional no seu dia quando você quer se priorizar para viver uma vida menos sobrecarregada que seja. Então aqui eu já deixo tudo preparado, ó. O paninho que eu vou usar para secar a mão da minha cliente, o potinho que eu vou colocar água, o outro potinho também que eu uso água, o envelope com os materiais para fazer a unha dela. E tudo aqui já tá na ordem. Ela chega, coloca aqui, ó, a mãozinha na água, né? Enquanto eu vou lixando uma mão, vou utilizando isso daqui, que já tá aqui na mão, que eu mais uso, tá vendo? Depois o processo, ó, é colocar o creme de cutícula, né? Porque eu lixo, coloco o cremezinho e ela põe a mãozinha na água. E aqui tá tudo na ordem, tudo que eu vou usar. A base, tudo, tá tudo aqui. Isso otimiza o meu tempo com ela, isso facilita o meu atendimento, torna muito mais prático. Então, quando você quer pensar em você, você tem que olhar para a sua rotina com esse olhar de processos. Então, que horas eu vou acordar, né? O que eu vou fazer durante a minha manhã? O que eu vou fazer depois do almoço? É você olhar minimamente. Não é para ficar colocando neura, sabe? Nossa, tudo regradinho. Não, mas é ter o mínimo de processo, é ter intencionalidade. Sabe? Olha, hoje depois do almoço eu quero tirar uma soneca de 20, 30 minutos, ou então eu quero fazer a minha unha. O que eu preciso para 1h da tarde estar livre? Então eu vou organizar o meu dia por processos. Então se eu fizer isso e isso e isso de forma intencional, eu vou conseguir a 1h da tarde estar disponível para fazer a minha unha. Entende? Ser intencional faz você organizar o seu dia para poder pensar em você. Ser intencional faz você olhar o seu dia e colocar em processos as coisas que você... A organização da casa. Olha, de manhã então eu vou fazer isso, vou me dedicar 30 minutos para lavar roupa, para lavar uma louça, para passear com as crianças. É você ser intencional. Voltando para cá agora, você precisa fazer isso nesse começo que você está pensando em você. Hoje é domingo, né? Acho que eu vou subir esse vídeo também no domingo. Amanhã é segunda. O nosso inconsciente já entende que é início de alguma coisa, né? É você tirar todas essas ideias e colocar num papel. Você organizar isso no papel, até que isso se torne o seu estilo de vida, o seu modo de viver. Mas a princípio, é bem interessante você escrever isso, organizar isso. Eu sou muito da escrita, eu gosto, mas isso de pensar em mim já tornou o meu jeito de viver a vida. Então, hoje em dia, eu já não escrevo mais. Hoje eu escrevo outras coisas. Mas para você que está começando agora a pensar em você, quando você escreve, você também desocupa, sabe, um espaço mental. E isso, ó, já te faz ficar mais relaxada. Não te faz, ó, ficar em alerta. Porque nós, mulheres, né, que a gente dá conta de tudo aí, de todos, a gente está sempre atenta. Então, quando a gente só fica com as nossas ideias, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso isso, preciso aquilo, a gente vai tendo uma obesidade mental dos nossos pensamentos e isso, daqui a pouco, no meio do dia, no fim do dia, vai gerando uma ansiedade, uma falta de ar e você não sabe por quê. É porque a mente está cheia. Então, a escrita é uma forma de você descarregar. Quando você começa a pensar em você, automaticamente você vai voltando para o seu lugar de força. Assim como os meus bonequinhos aqui. Cada um tem o seu lugar. O que faz você ser uma mulher sobrecarregada é quando você sai do seu lugar e tenta ocupar o lugar do outro. E muitas vezes fazendo por esse outro aquilo que ele nem pediu. Olhando muito mais para as necessidades do outro do que para a sua.
Então vamos recapitular o que a gente falou aqui? Então você entendeu que pensar em você é você também se ver com importância. É você também pensar nas suas necessidades e colocar as suas necessidades como prioridade também, em coisas simples. Faz um exercício para você começar a treinar. Sentiu vontade de usar o banheiro? Não segura, vai. Tá lavando louça? Deixa a louça ali, vai. Começa. O seu corpo é um recurso de autoconhecimento. Ele te deu um aviso de que quer descansar? Descansa. Para um pouquinho. Começa a sentir o seu corpo e a obedecê-lo. A gente viu também que para a gente conseguir colocar em ação essa importância que a gente precisa se dar, a gente precisa ter processos e intencionalidade, ok? Então eu preciso ser intencional. Como que eu quero pensar em mim, tirar um tempo para mim naquele dia? Então eu vou ser intencional naquilo que eu preciso fazer no meu dia. Eu vou otimizar os processos. Eu vou organizar os processos, aquilo que eu tenho que fazer durante o meu dia. E para isso não ser mais uma tarefa a se cumprir, eu vou escrever o que eu quero, as minhas intenções no meu dia, para desocupar um espaço na mente. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. O ano está quase acabando, mas você já pode começar a se ver com importância a partir de agora. Um super beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.